estimular crianças a desenvolver noções de orçamento pessoal, empreendedorismo e inovação. Este é o objetivo do ESAG Kids, o mais novo projeto de extensão do Centro de Ciências de Administração e Socioeconômicas da UDESC. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o coordenador do projeto, o professor Eduardo Jara, e a coordenadora da Escola de Governo do Instituto Pública, Gabriela Tamura. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação aqui hoje. Muito obrigada. Professor Eduardo, para a gente começar então a entender, conta para a gente como é que surgiu a ideia do ESAG Kids e como é que ele está, qual é a fase de implantação do projeto. Bom, o ESAG Kids surgiu dentro do Centro ESAG, é uma escola de tradição já com 50 anos de tradição, e lá dentro nós temos o projeto de extensão ESAG Júnior, que é a empresa júnior da ESAG, já com algumas décadas de muito sucesso. Mais recentemente o ESAG Sênior, para o pessoal da terceira idade. E agora o ESAG Kids vem para cumprir essa lacuna, para a gente trabalhar com as crianças questões de inovação, empreendedorismo, apresentar para eles a profissão do administrador público e do economista. E nós estamos na fase de organização da ação que vai ir a campo no segundo semestre desse ano. Vocês estão preparando, então, alunos da própria ESAG para ir a campo e até as escolas passar essas noções de administração para as crianças do ensino da rede pública? Isso. A gente tem bolsistas que estão sendo capacitados e participando da pesquisa, já que o projeto de extensão também tem esse intuito de fazer pesquisa, né? E esses alunos, junto com os professores e os nossos parceiros, o Instituto Pública, outras empresas júniores, a empresa júnior da ESAG, a empresa Inventório do Design e Moda, que está criando o logo visual, e o Banco do Empreendedor, a gente faz reuniões sistemáticas para formalizar essa cartilha que a gente quer apresentar nas escolas. Como é que surgiu essa ideia? Vocês chegaram a fazer alguma pesquisa? Vocês identificaram alguma carência assim, no ensino das crianças mesmo? Por exemplo, existe uma certa crítica, né? Ensinar empreendedorismo para as crianças é incentivar o consumo? Como é que funciona isso? Isso, as nossas pesquisas apontaram isso. Existe crítica em relação ao empreendedorismo para crianças, porque o pessoal, de um grosso modo, pensa que isso é incentivar a sociedade de consumo. E a nossa ideia está bem longe disso. A gente quer ter como foco principal inovação. E pensar em inovação necessariamente vai pensar em planejamento. Como eu posso executar aquela ideia inovadora que eu tive? Então, juntamente com questões de planejamento financeiro, sustentabilidade, economia criativa, a gente pretende que o projeto ESAG Kids aborde todas essas questões de uma maneira bem lúdica e inicial para as crianças já terem acesso a esse tipo de conversa nas séries iniciais. Uhum. A Gabriela é do Instituto Pública, né? Eu queria que você explicasse, o Instituto é parceiro do projeto ESAG Kids, como é que o Instituto vai participar desse projeto? Então, quando a gente soube do projeto, né, o Instituto, na verdade, tem como objetivo principal melhorar a qualidade das políticas públicas no Brasil, né? E a gente trabalha com 4 eixos, né? A gestão pública, desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia, inovação e educação. Então, a gente identificou que o projeto está nesses 4 eixos, então está muito alinhado com o nosso propósito. E a gente pretende apresentar de forma simples para as crianças o que é a gestão pública, né? Falar também sobre caminhos que elas podem trilhar se escolherem a profissão de administradores públicos. E claro que o nosso objetivo vai ser criar políticas públicas para estimular a inovação infantil, né? Quais são os valores que vocês pretendem passar para essas crianças que poderão ser futuros administradores públicos? Então, o primeiro valor é a ética, né, que é o valor primordial que todo administrador público deve ter. A gente quer passar também conceitos de accountability de uma forma lúdica, como diz o professor. O nosso intuito não é falar dos conceitos primordiais e mais complexos, assim, de uma forma simples. Acima de tudo, mostrar para eles que política não é ruim e que a administração pública não é só política também. A gente quer mostrar os caminhos que elas podem seguir, né? A gente estava lendo esses dias numa entrevista, uma pessoa que respondeu uma pesquisa, a pergunta era: qual é o seu sonho de política no Brasil? E a pessoa respondeu que é um povo que se sinta político e um político que se sinta povo. Então a gente faz desse um mantra e a gente quer passar esse mantra para as crianças, né? A professora Gabriela tocou num ponto importante que é ensinar as crianças de forma lúdica. Esses assuntos são um pouco complexos, né? Administração pública, empreendedorismo. Como é que vocês pretendem passar isso de uma forma que as crianças consigam entender esses assuntos complexos? Exato. A gente, a princípio, não pode subestimar a capacidade das crianças.
A gente, nas nossas pesquisas, também levantou casos, né, de crianças, por exemplo, o Einstein, quando era criança, ganhou uma bússola e ficou fascinado como aquela bússola funcionava, e quando ganhou uma lanterna, pensou como seria viajar no feixe de luz da lanterna. E a partir daí toda a teoria da relatividade geral se desenvolveu. Também o Mozart compunha músicas com 4 anos, o Gauss com 7 anos desenvolveu formas de PA. Então as crianças têm muitas capacidades que a gente tem que saber trabalhar, mas apresentar o tema para elas, que era a questão como a gente pode fazer isso de forma lúdica, eu vou citar alguns exemplos de algumas ações que a gente está pensando. No planejamento da execução da sua ideia, a gente tem, por exemplo, na administração, um plano de negócios, tem o modelo Canvas de organização e planejamento, que é um modelo que a gente quer tentar utilizar, restringindo ele a alguns poucos campos. A ideia é pensar o antes, o durante e o depois da sua ideia. A criança teve uma ideia e ela quer executar. Então vamos planejar isso. O que acontece antes, o que acontece durante e após essa ideia ser executada, que ações a gente deve propor. Tem um conto também sobre planejamento financeiro que eu gostaria de citar, que é a ideia de 2 notas de R$50 se conheceram e resolveram formalizar essa união no banco. E aí ficaram no banco lá durante 30 dias e isso rendeu como fruto uma moedinha de 50 centavos. O rendimento da poupança, que é 0,5% ao mês. E essa capacidade de gerar dinheiro contradiz o que o Aristóteles falou, que o dinheiro não gera dinheiro. Na verdade, uma aplicação financeira começando na idade da infância pode garantir o futuro dele de uma maneira muito mais tranquila. O objetivo é plantar uma semente na cabeça das crianças e despertar o interesse delas para esses assuntos. A gente dificilmente encontra uma criança que diz que quando crescer eu quero ser um administrador público, um empreendedor, né? Então, isso já é um passo bastante importante nesse sentido. A gente quer ser esse canal de apresentar essas possibilidades para as crianças. São situações que na prática a gente não vê muito utilizado nas escolas, a menos na forma, às vezes, de uma oficina extracurricular. A gente queria tornar isso um hábito, que fosse um projeto que passasse nas escolas, falando sobre esse tema, apresentando a profissão do administrador público, falando um pouquinho do administrador. Para as crianças não, mas também a gente escuta assim, o administrador sabe de tudo um pouco, o que não é verdade. Hoje em dia ele tem que saber de tudo muito. E isso a gente começando a despertar isso nas crianças já na idade de escola inicial, a gente imagina que quando chegar mais à frente, esses temas já não vão ser novidade. Eles já ouviram falar, às vezes alguns já desenvolveram. Até uma forma de elas se planejarem para o futuro, tanto o futuro profissional como pessoal também, né? Sem dúvida, o planejamento faz parte de qualquer profissão. Qualquer plano que você queira construir, se ele foi bem construído, ele foi planejado. Isso a gente tem que deixar claro para as crianças. Elas podem inovar numa brincadeira. Inovar na brincadeira de esconde-esconde. Como seria? O que eu preciso fazer? Que consequências isso vai ter? Que pessoas eu vou juntar para brincar essa nova brincadeira que eu estou propondo? Isso é planejamento. Agora, se eu for colocar isso numa cadeira de administração, eu vou falar quais são os planos, qual é o investimento, qual é a rentabilidade. E isso eu não quero falar com as crianças. Mas elas sabendo que existe uma estrutura, mais na frente ela adapta. Perfeito. O programa ali vem suprir uma carência de ensino das crianças. Eu vou pedir um pequeno intervalo, a gente volta em instantes, hoje falando sobre o ESAG Kids. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre o programa de extensão da UDESC ESAG Kids. Nossos entrevistados são o coordenador do programa, o professor Eduardo Jara, e a coordenadora da Escola de Governo do Instituto Pública, Gabriela Tamura. Gabriela, então, você estava me contando, no intervalo, que você se formou na primeira turma de administração pública da UDESC. Na época você não sabia direito o que era administração pública, foi um pouco de sorte. Agora, com esse programa ESAG Kids, vocês querem mudar um pouco dessa realidade, fazer as crianças conhecerem mais sobre a profissão e procurarem mais o curso? Justamente, como eu estava dizendo, para mim foi uma questão de sorte e hoje eu não vejo uma outra carreira que eu poderia ter seguido, senão a de administradora pública, que eu vejo que eu tenho as características para ser uma administradora pública. E dentro do projeto, um dos nossos intuitos é visualizar quais as crianças que têm essas características, desenvolver melhor essa característica e mostrar para ela que ela pode vir a ser um administrador público.
Na minha época eu não tive essa sorte, não tinha um projeto ainda, mas quem sabe a gente vai poder fazer isso com as crianças que estão vindo agora. É uma carência, né, no ensino das crianças, né, nas escolas públicas e escolas particulares também, de informação sobre essa carreira. Se confunde muito o administrador público com o político, né? É bem complicado, tanto que até hoje eu brinco que minha mãe não sabe o que eu faço, né? Então, quando eu decidi ser administradora pública, não tinha essa informação sobre o assunto. Embora a profissão já seja mais antiga do que qualquer outra coisa, porque assim que existiu sociedade, já existiam os administradores públicos, né? Embora o curso só tenha 10 anos, a profissão já é bem antiga, né? Hoje, com as novas tecnologias que estão cada vez mais fortes, né? As crianças elas têm uma facilidade maior em lidar com essas tecnologias. Como é que vocês pretendem usar essas tecnologias no ensino da administração pública para as crianças e nesses outros conhecimentos que vocês querem passar no programa ESAG Kids? Então, o uso da tecnologia pelo governo, a gente já fala há algum tempo sobre isso, mas começou a ficar mais forte, mais alto esse tema de comunicação digital no setor público ano passado, com o movimento Vem Pra Rua, que a sociedade saiu querendo serviço público de qualidade, né? Os governos que se atentaram para esse fato já estão na frente, como a Prefeitura de Curitiba, que aderiu agora ao aplicativo Colab, que é um aplicativo que ganhou como melhor aplicativo urbano do mundo, onde a população e o governo trabalham junto com a gestão pública, né? E esse é um caminho sem volta, assim. Então, a gente tem que mostrar para as crianças essas novas possibilidades na gestão pública, né? Essas novas tecnologias. Tá certo. Professor, que políticas públicas poderiam ser criadas para incentivar mais as crianças a empreenderem, a serem administradores públicos e a inovarem, né? Porque isso é realmente, como a gente já falou muito aqui, é uma carência no ensino. Sim. O foco principal está na educação. É ali que vai acontecer essa mudança. E a gente ter possibilidade também de ampliar o leque de um currículo não engessado. Não seria o caminho a gente propor uma disciplina inovação nas escolas. Isso tem que surgir de forma natural. Seria o ideal se todas as disciplinas pudessem tratar desse tema. Não posso inovar em matemática, criar uma fórmula nova, mas eu posso usar recursos matemáticos para estar sendo utilizado na minha proposta de inovação. Então, a política pública é essencial para a gente fomentar a inovação, é a educação. É ali que a gente tem que agir e capacitar pessoas, né? A gente aqui, através da UDESC, está fazendo um pouquinho o papel do governo, né, em atuar nesse setor. Mas a gente ainda está numa escala pequena, a gente sabe disso. Mas a gente quer investigar algumas possibilidades para depois, com o apoio do Instituto Pública, propor uma política de uma ordem maior. Então a gente ainda está numa micro escala, mas é importante que isso está acontecendo. É a sementinha, aquela que você antes comentou, a gente quer que ela vingue, que possa ser levado num projeto de extensão, do projeto Rondon, da universidade, e que essa metodologia possa ser replicada por outras pessoas. Aí já não é mais o professor que coordena o projeto. Qualquer um que goste da ideia, que entenda o espírito do projeto para propor inovação para as crianças, possa estar replicando isso nos diferentes cantos do estado e do país. Nós temos 32 milhões de crianças no Brasil, no censo de 2010. Então a gente tem um contingente muito grande que, se a gente conseguir chegar em 1% dessas pessoas aí, já seriam 300 mil crianças ouvindo falar sobre empreendedorismo, né, o que isso possibilita. Há pouco uma notícia, eu vi um adolescente que criou um tênis que, quando ele joga basquete, aí carrega o celular dele. Então, as crianças podiam estar pensando nisso, podiam estar pensando em outras alternativas dentro das escolas, se criar esses espaços para que as ideias sejam escutadas e verificadas se o planejamento pode ser executado ou não. A gente percebe que em outros países, né, existe um incentivo grande para que as crianças criem, inovem. Isso, na sua opinião, falta no Brasil? A gente precisa avançar nesse sentido? Não falta em termos quantitativos, falta em termos de organização. Que a gente tivesse um núcleo de apoio para essas ideias, que a gente tivesse algum espaço destinado para as crianças irem lá propor as suas ideias, para que a gente tivesse instituições de fomento específicas para essa área. Se você pesquisar aí sobre planejamento financeiro, educação financeira para crianças, tem muitos trabalhos nessa área, mas eles ainda estão desconexos. A gente está tentando uma parceria também com professores lá de Ibirama, que tem esse mesmo estudo que a gente está tentando organizar a mesma cartilha,
mas por ação nossa, de buscar e ver que na universidade isso também se pesquisa em outros centros, vamos tentar unir os esforços. Então as ações existem em termos quantitativos, mas dessa quantidade que está espraiada, a gente poder fazer um grande núcleo para potencializar essa ação, eu acho que seria um passo para a gente avançar. Faltam políticas públicas nesse sentido, é preciso incentivar o governo também a se interessar e a levar esse conhecimento para as crianças, né? Nas escolas públicas, nas escolas privadas até existem algumas iniciativas, mas principalmente nas escolas públicas ainda é muito carente, né, professor? Sem dúvida. Se for um processo de política pública onde isso esteja previsto, pode a cada ano ter uma série de ações já planejadas e daqui a um pouquinho começar uma série histórica, buscar os resultados, atentar para as falhas, para as melhoras e assim a gente constrói uma política. Não vai ser uma ação única, exclusiva que vai resolver esse processo. Então a gente precisa começar. Inegavelmente a gente precisa começar, vamos começar devagarinho, mas temos que começar, né? Isso em todas as ações, isso a gente pode falar para as crianças também. Vamos começar organizando o teu pensamento. Tá certo, então, bom, eu agradeço muito a participação de vocês no nosso programa, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, parabenizo também pela iniciativa, pela importante iniciativa e a gente tem certeza aí que terá muito sucesso pela frente. Obrigada também. Agradeço a oportunidade, deixo o contato nessa etapa exagkids@gmail.com para quem quiser mandar uma sugestão, proposta de parceria. Quem sabe para quem quiser participar, para as crianças que quiserem participar também, elas podem procurar se informar mais sobre o programa. Isso. Manda um e-mail exagkids@gmail.com ou na Universidade Exag, me procure por lá que estaremos de braços abertos. Tá certo, então. Muito obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.